Para JP Morgan, a Strategy virou uma fonte de risco de mão dupla. O que ele quer dizer com isso? É que antes você via o Michael Saylor só falando de que o Bitcoin era mais importante que o dólar, só que agora eles do nada estão começando a falar em aceitar vender Bitcoin para poder gerar caixa. E aí fica naquela questão dúbia, né? Pô, Michael Saylor, ele quer mais Bitcoin no futuro ou ele quer mais dólar? Como empresário, na minha opinião, ele quer dólar. Ele quer usar o Bitcoin como uma ferramenta para ganhar mais capital, para dolarizar mais a sua própria empresa. Então, a Strategy, né, comprou 8 bi em cripto no ano, 70% do fluxo líquido do setor e detém 4,2% de todo o Bitcoin. Então isso oferece um perigo muito grande, por quê? Porque a mesma situação, né? O mocinho pode virar vilão, uma vez que se ele começar a vender e despejar uma parte desses 4,2% de supply do Bitcoin, ele pode provocar grandes quedas no mercado de cripto. Então o Bitcoin, ele está com um risco de mão dupla no sentido de que, se a Strategy quiser vender na cabeça de todo mundo, a qualquer momento ele pode fazer isso, né? Claro que não tem como a gente saber quais são as ambições deles, pode ser que eles vão vender aos poucos ou vender um pouquinho, né, durante uma retomada de alta, mas durante uma alta eles podem frear a velocidade da alta, é exatamente isso que eu acredito que vai acontecer, porque é exatamente isso que as empresas grandes, quando lançam IPO ou quando emitem mais ações, eles fazem isso, né? Para se capitalizar, eles vão criando mais ações e aí eles vão vendendo aos pouquinhos, né? Absorvendo a pressão compradora. E aí isso faz com que a ação, que antes subia muito rápido, ela comece a subir devagarinho e gradualmente, né? Então acredito que é isso que deve acontecer no próximo ciclo de alta do Bitcoin. Tá? Então as ações da MicroStrategy, elas podem depois com o tempo subir, só que subir mais devagar. Nós temos a perda temporária então do Bitcoin nos $60 mil com recuperação parcial. Percebam que a alta que a gente está vendo agora, ela não é uma alta de grande coisa, não é um grande movimento de alta, né? Por que isso acontece? Porque à medida que ele vai subir aqui, é bem provável que o mercado primeiro lateraliza. Tá certo? Primeiro lateraliza. E é muito mais provável uma movimentação em cunha, isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E essa cunha geralmente é uma cunha de alta. E, basicamente, a gente tem aqui uma movimentação de alta, porém ainda dentro de um contexto de baixa. Então, toda compra que for feita agora, a gente tem que tomar o cuidado com uma possível continuação de baixa. Então, no curto prazo, na minha opinião, só dá para fazer operações ou de curto prazo ou buy and hold. Para médio prazo, ou seja, para eu comprar achando que o mercado já vai vir subir aqui, já vai fazer reversão de tendência, eu acho que não. Eu acho que nós vamos entrar numa janela temporal do mercado lateral bem mais complexa, tá? Então, assim, ó, toda alta, ela pode ter ruído e continuação de baixa. E por isso que eu tomaria o cuidado para não fazer nenhum tipo de alavancagem agora. Porque alavancar agora, a alavancagem agora é um risco muito grande de ruína. Qualquer altinha agora, vocês vão ver que vários gringos já estão se alavancando, né? Se a gente puxar a liquidez do mercado, a gente pega um CoinGlass da vida, qualquer altinha, o mercado já começa no mercado no Liquid Heatmap aqui, a gente consegue ver aonde concentra-se a liquidez. Deixa eu só pegar aqui. Então a gente tem uma liquidez muito grande em $68 mil, ou seja, à medida que o mercado chegar a $68 mil, começa um pouco de pressão de venda, né? Eu entrei no mapa de liquidação aqui das corretoras e a gente tem aqui nos últimos 30 dias, vamos pegar os últimos 30 dias aqui, ó, uma liquidação mais concentrada na porção superior, até a região, deixa eu pegar aqui, até a região de $68 mil, 67, mas ele pode ir até os 68 aqui, onde começa a diminuir a liquidação. Então ali por $68 mil e 400 ou $68.500, a gente tem que tomar cuidado para o mercado não fazer topo para depois voltar a subir, voltar a cair, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, a gente sabe que existe uma concentração de liquidez de curto prazo, com alguns bilhões de dólares em 68.300, essa região de faixa branca aqui, ó, zona branca. Então, mesmo que durante o período de julho, agosto e setembro, e por que eu falo julho, agosto e setembro? Porque eu acredito que a gente pode desenvolver primeiro um arame farpado, uma estrutura de arame farpado.
que é o arame farpado? É o mercado andar de forma lateral dentro de um range lateral com bastante ruído, né? Então é o seguinte, a gente tem a ausência de liquidez no mercado de futuros, no mercado mais líquido, nessa região de 68.300 dólares, tá? 68.300 dólares. Essa é a maior região de concentração de liquidez, de venda ou de ausência de novas compras, vamos dizer assim, de apostadores de baixa, que podem ser capturados agora durante esses 3 próximos meses, tá? E também nós temos a seguinte estrutura. O mercado, ele tem uma queda forte, um recuo de 2 meses, outra queda forte, recuo de 2 meses e queda forte. Então, quando a gente está nesse bear market aqui, a gente está com o seguinte padrão, né? A gente tem um padrão de recuperação dos movimentos, né? Aqui, por exemplo, a queda forte dá uns 20 dias em média. Aqui, ó. E aqui ele dá, na onda de recuperação, ele dá mais ou menos uns 60 dias, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente fica 60 dias em média lateral subindo um pouquinho para trazer mais 20 dias de grande queda, ou 20 dias de correção forte. E ele fez isso 2 vezes esse ano. Então, a gente teve poucos dias de queda forte e a gente tem, né, em média, 60 dias de recuperação de contratendência. Supostamente, nós teríamos a chance de entrar agora em 60 dias de recuperação de alta parcial para o mercado, né, seguir caindo, ou seja, trazer o preço à continuação de baixa, tá? Então, esse movimento contratendencioso aqui, ele tende a ser lateral, porque os outros foram assim, tá? Então, os outros foram lateral com leve alta e depois despejou, né? Ou seja, se a gente continuar esse bear market do jeito que está, a gente pode abrir ainda mais uma janela, como abriu essas outras aqui, para ter mais algum movimento de queda. Então, nesse período aqui, não se surpreendam com novos dias de queda, tá? Porque a gente ainda está abaixo de todas as médias, a gente está abaixo da estrutura. Então, o preço está, beleza, ele está bom para longo prazo, mas para médio prazo, a gente ainda está numa situação de risco de mais queda, tá? Então, a tendência de curto prazo, de curtíssimo prazo, está um pouco positivo para alta. O de longo prazo também está legal para alta. Porém, a de médio prazo, que é aquela que mais arrebenta o investidor de médio prazo, né? Tipo assim, o cara compra uma posição, daqui a 3 meses o mercado pode estar abaixo do nível da compra atual. Que é geralmente o que mais dá susto no pessoal, que mais as pessoas aceitam o prejuízo, né? Porque o mercado parece que forma fundo, só que depois ele devolve tudo muito rapidamente. O que a gente precisa? A gente precisa acompanhar então o seguinte, a estruturação desse pullback aqui, acompanhar esse pullback de perto, tá? Entender que é um fundo formado para longo prazo, só que quando ele chegar nos níveis de 68 mil dólares, tá? E se ele perder esses 68 mil dólares, o risco dele voltar, né, para dentro desse caixote e depois trazer mais queda é muito grande. Isso eu estou falando lá no futuro. Então, toda a alta que for surgir agora, na minha opinião, e tem muito mais probabilidade de subir durante o mês de julho, porque o mês de julho geralmente é um mês antagônico, mas não só porque é um mês antagônico, é porque é uma região de suporte muito forte, também é porque teve o bear trap aqui, ou seja, uma formação de fundo local, com divergência bullish, tá? Então a gente está tendo várias divergências, né? A gente está tendo, por exemplo, a queda maior teve o volume maior. Aliás, a queda de mesmo tamanho anterior. Então essa queda aqui, ela teve a mesma proporção dessa queda aqui. Só que o volume foi menor. Então com a queda maior e o volume menor, tem uma divergência no volume. E nós temos uma divergência no RSI. Então, se eu pego o RSI no semanal aqui, ó, você vai ver que enquanto o preço está querendo cair cada vez mais, o RSI semanal está fazendo isso daqui. Exatamente como no ciclo passado, quando a gente encontrou o fundo definitivo do Bitcoin, ele fez a mesma coisa, né? Ele fez uma divergência semanal. Essa divergência semanal ela é muito poderosa, porque ela pode apontar para nós um término da tendência de baixa semanal e possivelmente um retorno.
Porém, todo ciclo de bear e de bull, ele é diferente eles podem ser parecidos, mas eles são diferentes. Então, por exemplo, uma alta, né, um movimento de alta aqui desse RSI pode nos levar até metade aqui, né, até os 68 mil dólares, poderia levar o nosso RSI até a metade da região 50. Só que nós só vamos ter uma reversão semanal, uma reversão de tendência de bear para bull, quando a gente superar o RSI 50. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, deixando claro, tá? Nós seguimos ainda em bear market, nós seguindo ainda em tendência de baixa, a tendência é de baixa. Nós podemos estar tendo um respiro de urso, ou seja, um pullback de alta para o mercado continuar caindo no futuro, ou para trazer reversão. Por hora, a primeira coisa que vem é, a gente pode vir ver o RSI semanal a vir a testar a região 50. Na última vez em que ele fez isso, ele rejeitou o rompimento da região 50 RSI e continuou trazendo baixa. Então, à medida que ele vai chegando a 68 mil dólares, né, durante esses 2-3 meses, ele lentamente poder voltar com lateralidade, a voltar à região de 68 mil dólares, nós podemos ter mais pressão vendedora novamente para talvez trazer mais queda, né? É aquilo que eu venho falando, que nesse ciclo de bear, a gente pode ter, tipo assim, respiros para testar mais vezes os 60 mil, até que chegue em algum mês, no período do semestre que vem, que ele poderia cair, né, mais forte, cair de forma intencional para 40 mil dólares, por exemplo, para fazer um movimento de capitulação. Então, a alta que eu quero dizer, o fundo que a gente está vendo agora, ele é um fundo um pouco mais fragilizado. Ele é um fundo, o mercado está marcando um fundo semanal, ele está marcando um fundo diário também, só que é uma alta frágil. E essa alta frágil significa que pode trazer uma grande queda, né, ainda. Então, se ele manter esse padrão de, sei lá, 60 dias, ter um pouco de alta, né, andar respirando um pouco, indo na direção oposta da tendência principal, temos que tomar cuidado para não fazer isso alavancado. Porque se a gente faz isso alavancado e se o nosso liquid price fica em 40 mil dólares, em um mês e às vezes em 15 dias o mercado pode desabar até 40 mil dólares só para liquidar e capitular e o mercado depois voltar a subir. Então é uma alta frágil ainda. A gente está numa condição de alta frágil. Então eu olho as altcoins, por exemplo, o Ethereum contra Bitcoin, né? Eu quero dar uma olhada na continuidade do Ethereum contra Bitcoin. O Ethereum contra Bitcoin está com um gráfico bem interessante, mas a gente ainda não rompeu a LTB. Essa linha de tendência de baixa ainda não foi rompida, então enquanto ela não romper, ainda se ameaça um período um pouco mais frágil, né? Mas é um período bom para assumir risco, na minha opinião, né? É um período bom para assumir risco, é o que eu venho fazendo.